Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Márcio Viana, eu sou engenheiro químico e um dos criadores do Voima. E nessa segunda parte do nosso curso online de transientes hidráulicos, nós vamos tratar de adutoras por recalque. Quer dizer, como é que você pode usar o Voima para poder calcular transientes hidráulicos em adutoras que envolvem algum tipo de bombeamento. Lembrando que o módulo de transientes hidráulicos está disponível para os usuários do tipo Equipe ou Voima Pro. Da mesma forma que antes, nós vamos importar dados de uma planilha, vamos definir dados de adutora e dessa vez vamos aprender a definir uma bomba e as suas curvas de altura manométrica e potência. Vamos então ver como utilizar o Voima para simular vários cenários simultaneamente e comparar os seus resultados nos chamados notebooks. Então vamos começar. Nesta planilha, eu resumi todos os dados que vamos precisar para poder realizar o cálculo do transiente nesta adutora. Veja que nesta tabela nós temos as distâncias entre os pontos, as suas elevações e a piezométrica. Eu realizei o cálculo da piezométrica separadamente. Você poderia ter feito esse cálculo no Voima também. Nós temos blocos de cálculos só para isso, mas para simplificar a nossa análise, eu já deixei aqui pré-calculado. Da mesma forma, nós temos aqui nesta tabela as curvas da bomba. Em particular, nós temos a curva vazão versus altura manométrica e vazão versus potência, que também está mostrada aqui nesse gráfico. A nossa adutora terá um diâmetro interno de 100 mm, uma espessura de 3 mm, vazão de 0,01 metros cúbicos por segundo, o material será ferro dúctil, a rotação será de 1750 RPM, a elevação do nível d'água no poço de sucção, ou ENAPS, aqui, para abreviar, será igual a 0 metros, o WR2 será de 1,1 newtons vezes metro quadrado, e vamos partir do pressuposto que estamos operando a uma eficiência de 80%. Ok, vamos agora no explorador de projetos e, como antes, fazer o upload da planilha para o Voima. Escolher Arquivo e vamos selecionar agora o arquivo da nossa planilha. Veja que ele aparece aqui no canto inferior da tela. E vamos agora criar um novo projeto. Nesse caso, vou chamá-lo de adutora recalque. Ok. Agora vamos, como antes, importar os dados da planilha para o nosso diagrama. Com o botão direito do mouse sobre uma região vazia do diagrama, clicamos em Diagrama, Planilhas, Carregar planilha. Posicionamos o bloco e agora vamos selecionar a nossa planilha, que aqui se chama adutora recalque. Vamos agora carregar as séries de valores da planilha para o diagrama. Botão direito, Diagrama Planilhas e Ler série. Posicionamos o bloco e agora precisamos entrar com seus dados de entrada. Vamos carregar primeiro as distâncias do perfil, dando a este bloco o nome de XS. Precisamos agora entrar com as células e a aba onde os dados estão. Na nossa planilha, veja que as células estão entre B3 e B13. Vamos agora trazer esses dados para o Voima. As células são B3, B13, e a aba em que estávamos é recalque. Veja que os dados foram corretamente importados. Precisamos agora selecionar as unidades dessa série de dados. Para nós, é um comprimento, e as unidades são metros. Vamos agora trazer as elevações, clicando no bloco anterior e dando Ctrl+C, Ctrl+V. Podemos agora conectar os nossos cálculos e alterar as células. Primeiro mudamos o nome para ZS e as células são C3 até C13. Veja que a série foi corretamente modificada. Vamos repetir o processo para as piezométricas. O nome dessa vez vai ser HS, para não nos esquecermos. E as células são D3 até D13. Note que os valores, novamente,
foram corrigidos. É uma boa prática sempre plotarmos os gráficos dos nossos valores para vermos se está tudo sendo carregado corretamente. Clicamos então com o botão direito, vamos em Gráficos e Plotagem e clicamos em Gráfico a partir de séries. Conectamos os nossos x aos valores x, os nossos z's aos valores y e vamos agora dar nomes aos eixos. Temos que dar também um nome para a curva, vamos chamá-la de perfil. Se clicarmos em Ver Gráfico, vemos que de fato foi importado corretamente. Vamos agora colocar a piezométrica. Botão direito, Gráficos e Adicionar curva a gráfico. Alimentamos o nosso gráfico anterior. Os valores de x continuam sendo as nossas distâncias, ou xs aqui. Conectamos essa série, portanto, aos nossos valores de x. E os valores de y agora vão ser as nossas piezométricas. Mais uma vez, temos que dar um rótulo à nossa nova curva. E ao clicar em Ver Gráfico, vemos que de fato temos o perfil e a piezométrica como esperado. Precisamos agora trazer as curvas da bomba, quer dizer, vazão, altura manométrica e potência. Se voltarmos na nossa planilha, vemos que elas estão entre as células F3 e F10, G3 e G10, H3 e H10. Podemos então proceder como antes, copiar e colar os blocos e dar nomes a eles, modificando, da mesma forma que antes, as suas células. Para a gente se organizar, vamos criar um bloco de texto e escrever aqui que nós estaremos trabalhando com as curvas da bomba. Aumentamos o tamanho da fonte e agora aqui embaixo nós vamos importar, da mesma forma que antes, os dados da planilha. Vamos agora fazer bem mais rápido. Estamos importando aqui a vazão. As unidades são metros cúbicos por segundo. Agora importamos as alturas manométricas, unidades em metro. E, finalmente, as potências, com as unidades em watts. Da mesma forma que antes, vamos criar agora um gráfico das vazões versus a altura manométrica. Se clicarmos em Ver Gráfico, veremos que, de fato, ele se parece com o que vimos na planilha. E agora criamos o gráfico da potência. Novamente, se clicarmos em Ver Gráfico, temos exatamente o esperado. Ok, vamos voltar ao diagramador. E um dos dados que nós vamos precisar para calcular o golpe de Arite será o comprimento da adutora. Mas nós já temos esse valor. Ele vem aqui das nossas distâncias x. O comprimento é exatamente o valor de 300, que é o último número ou o máximo número da nossa série. Podemos obtê-lo clicando com o botão direito sobre uma área vazia. Vamos em Série de Valores e selecionamos Máximo. Conectamos agora a nossa série. Vamos dar a esse bloco o nome comprimento da adutora. E veja que nos dados de saída nós temos o número 300. Vamos dizer agora ao Voima que a unidade é metros. Veja que temos aqui 300 metros como sendo um valor que foi obtido diretamente através da nossa série. Agora sim, podemos finalmente começar o cálculo do golpe de Arite. Com o botão direito, vamos em Golpe de Arite, Criar Cenário. Vamos deixar o tempo em 60 segundos e vamos agora criar o nosso reservatório, a nossa primeira condição de contorno. Com o botão direito, Golpe de Arite, Criar Reservatório. Precisamos, como antes, dar a ele um nome único, vamos chamá-lo de R1. E o nível d'água, segundo os nossos dados de entrada, é igual a
50 metros. Agora vamos criar a nossa bomba. Para isso, botão direito, golpe de ariete, criar bomba. Da mesma forma que antes, precisamos dar um nome a ela e especificar a curva da altura manométrica e a curva da potência. Vamos chamar a bomba de B1, a curva da bomba que nós ainda não criamos, vamos chamar de curva bomba, a curva da potência que nós vamos criar também, curva potência. O WR2 é igual a 1,1 newtons vezes metro quadrado. A nossa eficiência é de 80%. A rotação, 1750 RPM, temos apenas uma bomba em paralelo. E o nível de água no poço de sucção está na elevação 0. Precisamos agora criar as curvas da altura manométrica e da potência. Para isso, vamos em golpe de ariete criar curva. O nome da curva será curva bomba, tem que bater exatamente com o valor que nós colocamos na bomba. Os nossos valores x são as vazões, que estão lá em cima. Para facilitar um pouco a nossa vida, vamos criar um bloco de conexão para trazer esses valores aqui para baixo. Para isso, vamos aqui em bloco de conexão. Trazemos o bloco aqui para perto da curva. Selecionamos as nossas vazões e conectamos aos valores x. Os valores y são as alturas manométricas. Para isso, criamos outro bloco de conexão e trazemos as alturas manométricas. Ótimo! Vamos agora repetir esse mesmo processo, mas dessa vez para a curva da potência. Nos valores x, teremos as mesmas vazões, mas nos valores y teremos as potências em watts que nós lemos da planilha. Veja que o nome da curva agora será curva potência, que é o mesmo nome que nós inserimos ao criar a bomba. Agora buscamos as séries e pronto! Agora que terminamos as curvas da bomba, vamos criar, como antes, o trecho. Para isso, botão direito, golpe de ariete, adicionar trecho. Agora vamos realizar a conexão, criar um nome para o trecho, aqui vai ser T1, e inserir os dados de entrada. Pela nossa planilha, a vazão de regime permanente era igual a 0,01 metros cúbicos por segundo. Vamos entrar com ela. O nosso comprimento nós já obtivemos lá em cima, naquele bloco máximo. Vamos usar um bloco de conexão, então, para puxar esse valor. Temos aqui comprimento, conectamos ao bloco e pronto. Vamos agora aos demais dados. O diâmetro interno é de 100 milímetros, nossa espessura é de 3 milímetros, vamos deixar a temperatura em 20 graus Celsius. As elevações podemos buscar também com o bloco de conexão. O material desse trecho é ferro dútil e as condições de contorno. A montante são a nossa bomba, B1, e a jusante é o nosso reservatório, R1. Pronto, está configurado o trecho de tubulação. Veja que o nome das condições de contorno precisa bater, B1 e R1. Temos agora tudo pronto para realizar a simulação. Botão direito, golpe de ariete, simular método das características. Veja que logo que realizamos a conexão, o cálculo já foi feito. Vamos agora ver como está a animação dessa simulação. Se formos em golpe de ariete e em ver animação, conectamos os resultados ao bloco de animação e ao clicarmos em ver animação, vemos a curva de carga que, à medida que o tempo passa, vai oscilar. Veja que a animação foi muito rápida. Você pode diminuir o total de frames por segundo, de 30 para 15, para fazer com que ela ande um pouco mais devagar.
Ok, vamos parar por aqui, fechar a nossa animação e vamos agora obter as envoltórias do nosso trecho. Com o botão direito, vamos em golpe de ariete e em obter envoltórias. Conectamos o bloco e em nome do trecho vamos escrever T1, que foi o nome que nós demos para o nosso trecho. Vamos agora em golpe de ariete, plotar envoltórias e conectar as entradas e saídas correspondentes. Ok, agora clicando no bloco de plotar envoltórias e indo até o final, podemos ir em Ver Gráfico e observe que temos já tudo prontinho. As nossas envoltórias máximas e mínimas, a piezométrica e o nosso perfil. Uma das grandes vantagens de se trabalhar com o Voima em relação a outros tipos de simulador é que nós podemos avaliar no mesmo diagrama uma coleção de hipóteses diferentes. Por exemplo, tudo isso que nós fizemos foi referente a ferro dúctil. Talvez esse seja o nosso cenário de diagnóstico. Mas o que acontece se nós quisermos considerar a alternativa de adutora ser, por exemplo, de ferro fundido? Nós podemos tomar o nosso diagrama e criar uma ramificação. Veja que nós podemos copiar e colar todos esses blocos para depois da definição do nosso trecho, conectar ao bloco que veio antes. E agora nós temos dois ramos paralelos. Serão feitos dois cálculos ao mesmo tempo. No nosso segundo ramo agora, nós podemos simplesmente alterar ferro dútil para ferro fundido. E agora, nesse mesmo diagrama, nós estamos ao mesmo tempo fazendo o cálculo de diagnóstico e de uma situação complementar, no nosso caso, do ferro fundido. E como antes, nós podemos plotar as nossas envoltórias, ver a animação e assim por diante. Muitas vezes o que queremos fazer é comparar os resultados de diferentes cenários simulados. E às vezes o diagramador não é o lugar mais conveniente para fazer isso. Precisamos criar um notebook. Para isso, vamos no cenário do ferro dútil, vamos tomar os resultados das envoltórias e dar um nome a eles. Vamos chamar de envoltórias FD, de ferro dútil, e no cenário do ferro fundido, vamos chamar os seus resultados de envoltórias FF. Vamos então agora ao notebook. No notebook, podemos clicar no botão de mais para adicionar um cálculo, selecionar texto e escrever ferro dúctil. Selecionamos o texto, transformamos em um cabeçalho nível 2 e podemos clicar novamente no botão de mais e adicionar um gráfico. Vamos escolher o gráfico das envoltórias do ferro dútil. Aqui está ele. Fazemos a mesma coisa para o ferro fundido. Criamos um texto, mudamos o seu estilo para cabeçalho 2 e agora vamos importar o gráfico envoltórias ferro fundido. Veja que os dois gráficos são muito parecidos, mas se analisarmos mais de perto, veremos que o ferro fundido possui as suas envoltórias um pouquinho menos pronunciadas. E é assim que você pode usar o Voima para comparar diversos cenários que você simulou simultaneamente. Muito obrigado!